RDC Esporte. Oferecimento Plenobras. Materiais elétricos e hidráulicos. Belezinha, tudo belezinha, estamos entrando no ar aí com o nosso RDC Esporte do meio-dia até a 1 da tarde, trazendo muitas novidades para vocês. Muitas informações sempre ao vivo, tudo ao vivo, né? É claro que as imagens do jogo de ontem não podem ser ao vivo. A gente vai mostrar os melhores lances, a gente vai mostrar também, né, o que está acontecendo no momento lá no Beira-Rio. A gente vai botar entrevistados ao vivo de todas as partes do país. Você vai compartilhando, compartilhe e mande seu comentário. Você já sabe, né, o que você quer responder aí. Não vou até dizer qual é a pergunta, mas vai dizendo o que você pretende, você colorado, você gremista, o que achou dos jogos de ontem, o que deve acontecer nas próximas rodadas. Lembrando para você que o Internacional é 6º colocado depois da derrota do time para o time do Argel Fux lá em Alagoas. O CSA jogou uma Copa do Mundo, lotou o estádio, né? Precisava sair e saiu da divisão dos últimos 4 lugares, né? Do Z4, como se chama, e o Internacional bastante desfalcado, não jogou absolutamente nada, né? E o time do Grêmio, sem Mateuzinho, sem o Everton, conseguiu uma vitória contra o Ceará, estava 2-0, acabou o Ceará fazendo um bom gol, um time de qualidade, o Ceará, treinado pelo Adilson Batista. Enfim, nós vamos trazer toda essa repercussão, mostrar os lances para você, comentar muito com o Ribeiro Neto aqui a respeito do que foi a rodada de ontem. Primeiro, vamos saber o que está acontecendo lá no estádio Beira-Rio, onde está o Guilherme Paz. Alô, Guilherme Paz. Tudo belezinha? Muito boa tarde, tudo bem, Paulo Brito? Tudo belezinha? Comigo sim, né? Aqui no Internacional a situação está um pouquinho complicada. O movimento aqui, o Rivelino, nosso cinegrafista, vai dar uma passeada muito tranquilo, os funcionários indo almoçar. A situação está tranquila, mas nos bastidores, muita complicação. 4º jogo sem vitória, toda essa questão, né, da eliminação da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense em casa. E agora, Odair Helmo é o alvo das atenções dos torcedores. Os torcedores estão pedindo a saída, mas a informação de momento é que os jogadores, durante a viagem, que os jogadores chegaram hoje, né, lá de Maceió, pela manhã, estão em casa, estão descansando agora, não tem treinamentos hoje, treinamentos apenas amanhã pela manhã. Odair Helmo ainda é o treinador. Os jogadores, em nome de D'Alessandro, pediram para a presidência a continuidade do comandante. E daí vem a situação, a saída do vice de futebol Roberto Melo. Essa é a maior tendência nos bastidores do Internacional. Faltando 14 jogos para o final do Campeonato Brasileiro, a permanência do técnico Odair Helmo e a saída do vice de futebol Roberto Melo. Ali no CT Parque Gigante, ao lado aqui do estádio Beira-Rio, movimentação muito tranquila também de jogadores, a gente conseguiu acompanhar apenas o volante Nonato. Ele que estava suspenso na noite de ontem por conta de um 3º cartão amarelo, passou de carro, saiu do CT e depois voltou um pouquinho, bem no momento que nós estávamos chegando aqui no estádio Beira-Rio. Então, no pátio muito tranquilo, conversei com alguns funcionários e eles aquela apreensão, né, perguntando para nós, o que vai acontecer? Você já sabe? Já sabe? Não, ninguém sabe ainda. O posicionamento certo é que a presidência vai falar ainda hoje, já que amanhã tem treinamento e no domingo o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Brito. Maravilha, Guilherme Paz, maravilha, Guilherme. Isso é o que está acontecendo, portanto, lá no estádio Beira-Rio. E eu vou adiantar para você, ninguém falou absolutamente nada para o Odair Helmo até o momento, né? E o Odair Helmo que está descansando agora, né? Depois de 24 horas sem dormir. E a tendência... E eu sempre, o que eu falei sempre aqui? Ó, por que o Rodrigo Caetano não é o homem do futebol do Internacional? Como foi? No RS Futebol, onde ele começou, onde se destacou, revelou o jogador que hoje está na seleção brasileira, como ele foi no Grêmio. Aí chamou atenção, foi para os times do Rio, Vasco da Gama, Fluminense, Flamengo. Nem se sabia quem era presidente lá, né, dos clubes do Rio de Janeiro. Só falava o Rodrigo Caetano. E aqui a gente não vê o Rodrigo Caetano.
Onde anda o Rodrigo Caetano? Porque Roberto Melo fala em nome do futebol do Internacional. Então, vou dizer, se trocarem o vice-futebol e o Rodrigo Caetano assumir o futebol e o Odair permanecer com esse grupo que ele tem, ontem não tinha Nonato, ontem não tinha Moledo, ontem não tinha Guerreiro, que é metade do time, não tinha no ataque Sobis e não tinha Potker. Imagina que seriam pelo menos reservas que poderiam entrar, também não tinha. Então era isso, Neilton, Parede, o Edenilson sumiu depois que renovou o contrato, eu não sei o que aconteceu, sumiu o Edenilson, era o motorzinho do Inter, fazia gols, fazia o time andar, sumiu. Então eu vou dizer um negócio. Nós vamos entrar em contato em seguida com o Argel Fux, né, que conseguiu essa façanha ontem, com o estádio lotado, tirar o CSA da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o CSA que jogava uma Copa do Mundo ontem e realmente com muito esforço, conseguiu ganhar do Internacional, que teve no primeiro tempo 2 gols que estavam em impedimento e 2 bolas na trave. Argel Fux está aí, coloradaço de nascença, jogou no Internacional e ontem teve que fazer aquela Copa do Mundo contra o time do Internacional, conseguiu a vitória e sair da zona do rebaixamento. Boa tarde para você, Argel. Boa tarde, Brito. É um prazer muito grande participar do programa. Jogo difícil, né? Você jogar contra o time do coração é muito difícil. Mas a gente é profissional e a gente precisava do resultado. Agora, foi uma grande partida. O Internacional jogou muito bem no primeiro tempo. E no segundo tempo, o CSA conseguiu fazer uma grande partida. Bom, o Internacional hoje, o assunto aqui, e tem reunião da diretoria agora para saber aquilo que você já deve ter passado, né? E estão decidindo se o Odair Hellmann deve permanecer no Internacional ou não. Você que enfrentou o Odair ontem, tu jogou com o Odair não, no Internacional? Jogamos juntos, moramos na concentração juntos. É? E jogava alguma coisa ou não? O Odair jogava muita bola, um volante de qualidade. Pois é, você passou muito, né, e deve estar acompanhando, né, o trabalho do Odair Hellmann no Internacional, o Odair que saiu lá da segunda, pegou o time da segunda divisão, vamos fazer a frase certa, já tinha saído, mas com esse time aí, o Odair Hellmann é 6º colocado no Campeonato Brasileiro, bonito ar-condicionado, e o Odair Hellmann chegou à final da Copa do Brasil e 3º do Brasileiro ano passado, é 6º nesse momento, mesmo tendo ganho o jogo ontem. O que tu acha do trabalho do Odair Hellmann, depois de falar do teu aí do CSA? Bom, Brito, eu sou contra a troca, sou contra a mudança. Acho que o Odair está fazendo um trabalho muito bom. Faltam 2 meses para acabar o ano. E dificilmente o Internacional vai achar um treinador para trabalhar 2 meses. Então, a minha vontade, a minha torcida, como colorado, que o Odair permaneça, até pelo conteúdo que ele tem, pelo caráter que ele tem. É um treinador que já está aí praticamente 2 anos à frente da equipe. Então, a minha torcida é para isso, porque além dele ser meu amigo, né, meu parceiro, trabalhamos junto no Internacional, é um cara altamente competente, é um cara altamente conhecedor de futebol, e eu não tenho dúvida nenhuma que ele seria a pessoa ideal para terminar o campeonato. E aí, o futuro a Deus pertence. Futebol é assim, a gente sabe como é que é futebol, vive-se de resultados, e isso é com qualquer treinador, né? Mas eu acredito muito que o Odair tem o grupo na mão, os jogadores gostam muito dele, isso é importante, e eu acredito nessa permanência dele sim, até o final do Campeonato Brasileiro. Argel, como é que você tirou esse time? Era a lanterna quando tu assumiu ou não? Como? O teu time era a lanterna quando tu assumiu o CSA e agora saiu do rebaixamento? Era a lanterna. Quando a gente pegou o CSA, nós estávamos na lanterna do campeonato. E hoje a gente conseguiu uma façanha muito grande. Então acho que é fruto do trabalho dos jogadores. São eles que fazem as coisas acontecer. Saímos uma vez da zona do rebaixamento, saímos agora de novo. Faltam 6 vitórias e 2 empates. Estamos vivos na competição. Agora, os jogadores entenderam a nossa forma de trabalhar, o conteúdo que a gente tem. A gente tem essa característica de
de pegar clubes nesse momento de crise. Aconteceu isso lá em 2013 com o Criciúma, 2014 com o Figueirense, 2016 com o Vitória, e agora nós estamos passando isso com o CSA. Então, eu acredito que nós estamos no caminho certo, né? A equipe está madura, está correndo muito, está competindo muito, e em cima disso a gente está jogando cada partida como se fosse uma final, para que a gente possa conquistar o objetivo da permanência na Série A. Argel, tu não está precisando de um lateral direito de qualidade, que vá à linha de fundo, que bate de longe, que faça gol de longe, cobrador de faltas aí, não? Olha, se você jogar a metade que o Apodi joga, eu já me interessa. Mas tem que jogar pelo menos a metade do Apodi. Tem um Apodi, é verdade. Argel, muito obrigado, parabéns pela vitória ontem, parabéns por ter tirado o CSA da lanterna e ter tirado da zona do rebaixamento. Tá com os olhinhos já de quem deve ter festejado, tomado um vinhozinho, comemorando, aquele vinho ruim que tu gosta de tomar. É verdade, é verdade. Obrigado, Brito, um abraço a todos vocês aí. Não dá para comemorar muito, não. Nós já estamos viajando hoje para Goiânia. Sábado nós enfrentamos o Goiás na Serra Dourada, outra parada dura. Jogo difícil. Tá bom? Um grande abraço a vocês aí e parabéns pelo programa. Valeu, Argel Fux, grande técnico do CSA, Ribeiro Neto, que ontem ganhou do Internacional e criou toda essa polêmica aí nas redes sociais. A imprensa, eu tenho ouvido, o Ribeiro Neto, e até aqueles mais salientes da imprensa que vocês sabem, estão defendendo a permanência do Odair, que o D'Alessandro pediu para a direção segurar o Odair, e agora o Guilherme Paz deu uma informação, que o Melo pode sair e o Odair ficar. Deixa eu assim, ó, eu às vezes eu não consigo. Boa tarde, tudo bem? Tudo belezinha? Beijo pra você. Não vai falar que é bonito, hoje nada, cara, hoje o clima aqui tá... Não, é que eu tô tão lindo hoje que eu acho que eu nem preciso falar. Tá? Mas tudo bem. Olha só, eu reconheço que às vezes eu não consigo total coerência. Às vezes, porque eu sou humano, como todo mundo, sou falível, né? E erro, né? Falo bobagem, normal, tá? Mas quem me acompanha aqui, ou me acompanha nas lives, o Ribeiro Neto, as Verdades da Bola, sabe que é verdade, e sabe que eu tenho uma linha de pensamento sobre o momento do Internacional, tá? E eu acabei e postei hoje de manhã, sem essa definição, porque o que me parece mais importante, que tem que ser decidido pelo presidente Marcelo Medeiros, e eu tive a oportunidade de mandar esse recado para ele, porque eu tenho uma boa relação com o presidente, é o seguinte: o Internacional, ele, na minha visão, tem um grupo, que você sabe, tem a base vindo da Série B. O Inter mudou pouco. Por que isso? Por várias razões. O clube financeiramente estava muito mal, começou um processo de transição, de recuperação, que é absolutamente Posso fazer normal. A primeira? O time que jogou ontem do Inter daria para jogar uma partida de futsal. Olha, Lomba, Cuesta, Lindoso, Patrick e Nico Lopes. Mais do que isso, nada. Então, você conhece? Deixa eu falar com ele em seguida. Depois eu volto aqui. Aproveita e fala com o Cortez aí. Porque aqui tem habilidade, que nem o Paulinho Brito aqui, né? Eu acho que o nosso amigo andou entregando uns vídeos meus pro Cortez. Ontem eu vi arrancada, como sempre, né? De habilidade. Acompanhei toda a história do Cortez lá em Nova Iguaçu, meio campista de habilidade. E os os filhos do Cortez estão falando aí. Cortez, ontem uma vitória, mesmo sem Matheus Henrique, mesmo sem o Everton, que estão na seleção, a vitória sobre o Ceará. E você, como sempre, jogando pelo lado esquerdo, avançando com qualidade. Tudo belezinha com você, Cortez? Tudo bem, meu amigo? Satisfação poder falar com você aí e falar com o pessoal, todo mundo aí junto com você. Ontem foi uma vitória muito importante, Tamares, sem o Everton, sem o Matheus Henrique, mas isso mostra, isso é um Kahneman, né? Mostra a força do nosso grupo, mostra a força do trabalho que está sendo muito bem feito pela comissão técnica, pelo professor Renato, e nós estamos em busca do nosso objetivo, que é se manter encostar no G4 e se manter no G4.
Bom, você agora tá junto com o Grêmio, que tenta chegar mais perto da zona de classificação, porque Libertadores da América o Grêmio está acostumado, né? E o Grêmio, inclusive, está na semifinal agora contra o Flamengo, né? Que você conhece muito bem, lá no Maracanã, que você conhece muito bem. Então, no Brasileirão, o Grêmio tenta se manter, né? Chegar em mais uma Libertadores do ano que vem, mesmo estando na semifinal deste ano. Não, com certeza. Nós queremos cada vez mais estar mais próximo ali dos times que estão aí no G4 ali, para a gente poder entrar e se manter no G4. Sabemos que vamos ter um jogo difícil contra o Flamengo no Rio de Janeiro, mas esses jogos do Brasileirão está sendo muito bom para a gente poder aprontar o time, ajeitar o time para quando chegar no duelo no dia 23 contra o Flamengo, tá todo mundo pronto, todo mundo preparado para fazer um grande jogo e, se Deus quiser, buscar a classificação no Rio. Bom, você ontem enfrentou um Ceará que tinha qualidade. O Adilson Batista também fez o que o Argel fez lá no CSA, botou o time a correr, tem qualidade, tem o Galhardo, que é um meia muito rápido, né? Então o Ceará não era um time desprezível, não. O Grêmio conseguiu uma boa vitória por 2-1 ontem lá em Caxias. Sim, a gente sabia que ia ser um jogo difícil. O professor Renato mostrou pra gente que a equipe do Ceará é uma equipe muito boa, tá vindo com um novo treinador, então o jogo não ia ser fácil. Mas se o nosso time entrasse focado, determinado, a gente ia conseguir fazer o jogo ficar fácil. Foi o que aconteceu. Nós fizemos 2-0, depois tivemos a infelicidade de tomar o 2-1 e quase sofremos um empate. Mas acho que foi importante esse resultado, foi importante fazer um grande jogo. E agora é preparar que no domingo já tem outra batalha, outro jogo difícil, e queremos subir na tabela. Cortez, parabéns por toda a sua carreira, acompanhei na reportagem aí no fim de semana, né? Tudo aquele trabalho que você passava para treinar, né? Na terceira divisão do futebol carioca, né? Até chegar no Botafogo, onde começou tudo, né? E essa carreira maravilhosa que você está fazendo agora, e como titular absoluto do Grêmio, mostrando aquela arrancada, aquela velocidade. Esse quadro aí de campeão da Libertadores da América 2017, atrás aí? Esse aqui é 2017, onde que não sai da nossa memória, essa lembrança aqui. E é sempre bom a gente trazer à nossa memória aquilo que vai nos dar esperança. E a Libertadores está aí, temos a oportunidade aí de poder marcar de novo o nosso nome nesse clube maravilhoso. Mas sabemos que nós temos que ter humildade, trabalhar forte, que dia 23 nós temos tudo para fazer um grande jogo no Rio de Janeiro e poder voltar de lá com a classificação, poder ir para mais uma final. Também fico feliz aí dos jogos, poder estar jogando em alto nível, poder estar mostrando cada vez mais que eu posso ajudar os meus companheiros, ajudar o esquema tático do Renato e poder cada vez mais mostrar o potencial. Maravilha, Cortez, muito obrigado por nos atender. Bom almoço para você, bom compromisso, boa folga. Hoje é folga, não? Nada. Hoje tem treino, daqui a pouco tem treino. Aqui é trabalho, no Grêmio é trabalho, não tem folga não. Almoçar com a família aqui, daqui a pouco levar o filho mais novo no colégio, depois treino. Mas eu que agradeço o carinho aí, tá bom? Deus abençoe. Marca uma vez para me poder aparecer e estar com vocês no estúdio aí, tá? E outra coisa, o Trivela falou do futebol, vamos marcar o futebol aí. Ó, meu filho foi treinador do time do Orcheta, que jogou contra o seu time do Thiaguinho, né? O filho do seu filho de 12 anos, que tem habilidade já é um Cortezinho que é astro aí com 12 anos de idade. Um abraço, Cortez! Tamo junto, meu amigo. Obrigado a todos aí. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Muito obrigado por nos atender. Hoje é tudo aqui, ó, ao vivo. Nem deu tempo de falar ainda com a Vitória Caroline. E daqui a pouco nós vamos analisar com o Ribeiro Neto os lances com calma, né? Os lances do Inter, os lances do Grêmio, as entrevistas. Vamos dar uma... Sabe que o Guilherme Paz está ainda lá no Beira-Rio? Vamos ver se tem alguma novidade. Se o Guilherme Paz está lá. Guilherme Paz, alguma novidade? Alguma coisa nova aí no Beira-Rio? Nada, Paulo Brito, apenas eu aqui de imprensa no estádio Beira-Rio, o pessoal tá lá no CT, mas a gente em comunicação total, ninguém da diretoria aqui no estádio, ninguém lá no CT, nem jogadores, nada. Apenas os funcionários do clube, o pessoal da segurança também. Agora aqui no Beira-Rio, né, lá no fundo assim, eu pedi pro Rivelino mostrar uma escola, né? Gurizada veio conhecer o estádio Beira-Rio, alguns com as camisas
do Internacional, outros até com a camisa do Grêmio aqui no estádio Beira-Rio. Mas a informação é essa para o pessoal que chegou agora aqui no programa RDC Sport, que tendência muito forte da permanência de Odair Hellmann nas últimas 14 rodadas do Campeonato Brasileiro. E a mudança seria no departamento de futebol, com a saída do vice de futebol, Roberto Melo. Brito. Beleza, boa viagem para você, se dá para considerar a viagem, né, até São Sebastião do Caí. Manda um abraço lá para o Paulo César Tatu, que é um grande craque que mora lá, né, professor de hoje de CRV, né, professor de autoescola, e foi um grande camisa 10 do Caxias, do Futebol Clube Santa Cruz, e o prefeito lá é o Clóvis Duarte, que era volante do Caxias, irmão do Claudião, lá em São Sebastião do Caí, e um abraço pessoal da EGR lá. Aquele abraço, Guilherme Paz, tchau, tchau. Valeu, Brito, abraço, tchau, tchau. Abraço. Vamos lá, Vitória Carolina, em seguida vamos colocar os lances aí, porque a gente está com o programa hoje voando, você, que qualidade, ao vivo aí, o Argel Fux lá de Alagoas, e também ao vivo o jogador Cortez, que está descansando e ganhou com o Grêmio ontem do Ceará. Vamos lá. O Pedro Henrique está dizendo, traz o Luxemburgo fazendo um ótimo trabalho no Vasco com um elenco limitado. Ótimo trabalho. Eu não sei se o Vasco está jogando um outro campeonato, porque no Campeonato Brasileiro não está ganhando de ninguém. Eu não vi ainda o ganhando de ninguém. E outra coisa, o que o Luxemburgo conhece do Internacional? Ele vai testar tudo de novo, né? Vamos lá. O Van Damme, que esteve aqui ontem, está dizendo que o Internacional pensou que estava jogando a Série B contra o CSA. Ontem era um jogo de Série B mesmo. O Inter tem um time de Série B, sem o Guerreiro, sem o Edenilson jogando como jogava antes, sem o Moledo, sem... enfim, os jogadores que faltaram, é um time de Série B. E era jogo de Série B meio ontem, deu vontade de dormir durante o jogo. O Luiz Vieira está perguntando, caso o Odair seja demitido, quem poderia assumir? Vamos lá, vamos perguntar aí para o Ribeiro Neto a tendência pelo Guilherme Paz falou, pelo que o Guilherme Paz falou, né, depois das entrevistas ao vivo que a gente teve aqui. Pelo que o Guilherme Paz falou, deve sair o Melo e deve ficar o Odair. Bom, vou retomar aquilo que eu estava falando. Vamos lá. Quem me acompanha, então, sabe que eu tento ser coerente. E o que eu tenho dito? O Internacional tem um grupo que veio lá da Série B e se manteve como base aquele mesmo grupo. O Internacional fez algumas contratações, basicamente jogadores em nível de reserva, não de titularidade. Teve uma contratação ousada que foi a do Paulo Guerreiro, que foi a cereja do bolo no meio da crise que o clube vive nesse processo de transição. Buenas. Sabe quem é um grande culpado pela cobrança grande que se tem em cima do Odair? Quem? O próprio Odair. Por quê? Porque foi o Odair, o trabalho dele, que fez o Internacional, com um grupo absolutamente limitado, chegar ao terceiro lugar do Campeonato Brasileiro ano passado, a chegar à final da Copa do Brasil esse ano e ainda, sim, senhor, está disputando uma vaga na Libertadores da América do próximo ano nesse campeonato. Eu sei que para o torcedor que é apaixonado, que é passional, é muito difícil ele compreender que o seu time, campeão do mundo, bicampeão da Libertadores, tricampeão brasileiro, esteja colhendo migalhas, vaga, classificação. É difícil o torcedor compreender. Só que nós aqui do lado de fora, que temos a obrigação, nós não somos digitais influencers, nós somos jornalistas esportivos, uma classe cada vez mais rara hoje em dia. Então, qual é a nossa responsabilidade? Sermos, acima de tudo, ou tentarmos sermos racionais, analisarmos de forma imparcial a situação. E eu, dentro da minha visão como cronista e comentarista esportivo, creio que o Odair, a sua comissão técnica, fez muito com um grupo muito limitado. Só que, através desse trabalho, a cobrança foi proporcional. Então, o torcedor que ficou motivado, porque a equipe foi crescendo, foi se tornando competitiva, o Inter perdeu. E, na verdade, o Inter não perdeu, o Inter chegou longe demais. Então, claro que eu não vou desconhecer que futebol é resultado. Nós sabemos disso.
Por isso que é por o isso. CSA ganhou 1-0, gol de pênalti, que quase o Lomba pegou. Mas era podia ter vencido no primeiro tempo. Eu sei, mas o Inter botou 2 na trave e teve 2 gols anulados pelo VAR que foram impedidos. Eu não vou desconhecer que futebol é resultado. Eu também não vou tapar Agora foi um jogo muito ruim. Não vou tapar o sol com a peneira. Agora, essa é a diferença, estamos nos lançando. Essa é a diferença entre dirigente e torcedor. O presidente Marcelo Medeiros, que é o mandatário do clube, ele tem que analisar, na minha opinião, de forma macro. O que é? Sim, clube grande tem pressão, clube grande tem cobrança por resultado. E ele tem que ter a visão racional de que é possível fazer mais do que isso? Se eu mudar agora, vai melhorar? Se eu mudar agora, quem é que eu vou colocar? Os jogadores vão se unir em torno de um objetivo se eu mudar? Ou os jogadores, para mantê-los motivados, é preferível manter o treinador com o que o treinador tem nas mãos? É possível fazer o que eu quero? O que eu quero, presidente? Qual é o conceito de futebol que eu quero para o Inter? Esse conceito que eu quero de futebol para o Inter, é possível com o elenco que nós temos? Ricardo, então essas conceito perguntas... do Rodrigo Caetano, que está escondido, que eu sempre falo, o Melo é que apita, que fala, não sei o quê. E o Rodrigo Caetano onde anda, que mandava no Flamengo, no Fluminense, no Vasco, no Grêmio e no RS, onde ele revelou o zagueiro Thiago, que é... Thiago Silva, tá. Isso. Então assim, todas as perguntas que eu fiz, elas têm que ser respondidas pelo presidente Marcelo Medeiros. O que eu acho que tudo bem, tu pode até tentar tem que entregar uma cabeça para a torcida. Se tu tem que entregar uma cabeça para a torcida porque a pressão está muito grande, então troca naquele que, na minha opinião, está respondendo menos. Agora, o que eu fico impressionado... Só deixa eu terminar. Sim. Quem é que está respondendo menos na minha visão? O vice de futebol. Então entrega a cabeça... Desculpe, tá, mas é assim, eu sei que futebol é assim. Entrega o Roberto Melo para a torcida, dá uma satisfação, para não dizer que não mudou nada, entendeu? E segue com o trabalho até o final do ano, porque não vai resolver mudar o treinador, gente. Gente, não vai resolver mudar o treinador agora. Então, assim, é o que eu faria. E começa a estabelecer qual é o conceito de futebol que eu quero para o Inter para a próxima temporada. O que eu acho que é? Bom, o Inter tem que começar a jogar historicamente como sempre jogou, com a bola, estilo acadêmico. Para isso, o que eu preciso? Eu preciso ter jogadores para exercer essa função. E aí sim, tu vai estabelecendo o conceito de futebol, ver se o Odair serve ou não para isso no próximo ano. Então, para mim é simples, só que ela é complexa porque alguém tem que decidir. E é o presidente Marcelo Medeiros que tem que decidir. Era isso que eu queria dizer. Vamos ver o que o torcedor, já vimos aí os lances, já vimos que o CSA ganhou por 1-0, um pênalti, não sei se já passou o pênalti, né? Que o Marcelo Lomba... Esse é o pênalti. E foi pênalti, foi tá? Foi pênalti. Aliás, olha e só os gols estavam em impedimento. Olha só, o Lomba quase pegou essa bola. Quase pegou. Imagina se o CSA, querendo sair da segunda divisão, perde um pênalti em casa. Acontece. E o Lomba quase pegou essa bola. O Inter era para ter matado o jogo do primeiro tempo. Tá? Faltou competência, ou seja, faltou qualidade. Nós temos que falar do Grêmio ainda, muito de Grêmio. Vai chamar a torcida, já falou, né? Cortez. Espera aí, vamos ver o que os torcedores do Inter pensam a respeito dessa troca, se deve acontecer ou não. Eu acho que sim. Eu acho que sim, que já teve o momento dele, agora o time está caindo de produção, acho que melhor agora tentar um outro técnico. Deve ser demitido. E ele não tem mais pulso para comandar o time ali. Eu acho que chegou o momento, o Odair deu o que tinha que dar, infelizmente, eu até simpatizo com ele, mas é uma oportunidade de a gente trazer um outro técnico com novas ideias, para a gente conseguir pelo menos a classificação para a Libertadores, que é o objetivo alcançável no momento. Cara, eu acho que o momento ainda não é de trocar o técnico, a não ser que tenha alguém à altura da camisa colorada, né? No momento tem que deixar ele terminar o campeonato e pro ano que vem pensar numa situação melhor, numa outra opção, né? A gente tem que agradecer por tudo que ele fez, eu acho que o Inter chegou rapidamente de novo, né, num patamar alto de disputa de título, mas infelizmente eu acho que o ciclo dele dessa vez chegou ao fim mesmo. Propriamente, eu acho que eles têm que reforçar, eu acho que o plantel, né? E que
que o Odair seja conversado, né? Para ver se realmente dê um resultado mais positivo, né? Porque os Colorados realmente, eu já não estou indo mais a campo de futebol. Bom, nós teremos o fim de semana, olha só, domingo, Inter e Santos, às 4 da tarde no estádio Beira-Rio. Lembrando que a seleção brasileira, que hoje empatou em 1-1, né? E um amistoso daqueles, né? Contra o Senegal, o Brasil empatou. Enfim, não terá ainda o Internacional Guerreiro no fim de semana, que aliás se machucou lá o tornozelo na seleção do Peru, nesses amistosos aí que não levam a nada. E o Grêmio ontem não teve o Matheus Henrique, não teve o Everton. Bom, mas o Inter joga contra o Santos domingo às 4 da tarde e o Grêmio joga contra o Atlético Mineiro lá na Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então são os próximos compromissos. Mas já que eu estou falando de seleção brasileira, você sabe que o Mateuzinho está lá junto com o Everton, e quando um jogador vai pela primeira vez para a seleção principal, ele tem que se apresentar, contar uma história, fazer um discurso na frente de todos os jogadores experientes da seleção brasileira. E isso aconteceu antes de a gente mostrar os lances do Grêmio contra o Ceará e comentar aqui com o Ribeiro Neto. Nós vamos mostrar o Mateuzinho se apresentando para os jogadores da seleção. Primeira classe. E aí eu tava do lado do Cebola e o avião tava escuro. Aí a mulher veio com um negócio em uma bandeja e com um pegador assim, e começou a entregar aquele paninho enrolado. E aí ela entregou, você tava entregando pra todo mundo e ela me entregou. E eu peguei, tava quente, eu pensei que era uma tapioca. Aí eu mordi, coloquei na boca, aí quando eu fui falar pro Cebola, ele tava limpando o rosto. Muito legal, muito legal. Gurizão, chega na seleção, imagina. Quem é que não passou por isso já, né? Na primeira eu viagem não. de avião. Nunca fui pra seleção. Não, mas já a primeira viagem de avião e tal. Eu me lembro assim, quando a gente estava iniciando na reportagem, começava aí a fazer a cobertura dos jogos, né? Então se tinha uma brincadeira, quer dizer, a gente sempre viajava, às vezes né, com alguém mais experiente. Isso era tempo que se tinha dinheiro para viajar. Né? Então, aí chegava a aeromoça, né, e tal, e tem a hora do... Antigamente, quando os aviões davam refeição, né? Hoje é diferente, sabe por quê? Porque naquela época, eu estou falando de 30 anos, 35 anos atrás. Então, assim, aí o cara mais experiente diz, tem que pagar, viu? E, na verdade, era de graça, né? Tem que pagar. Então, a gente pagava também esse mico aí. Hoje, na verdade, tem que pagar. Minha primeira viagem de avião isso mudou. Hoje tem que pagar mesmo. Minha primeira viagem de avião foi para transmitir um jogo de basquete ainda em Santa Cruz, na Rádio Santa Cruz, em Guaratinguetá, o Corinthians lá. Tinha um timaço. Sim, Ari Vidal. Pelo campeonato. Ari Vidal, pelo Campeonato Brasileiro. Hoje, a seleção brasileira empatou com o Senegal. O que eu posso dizer desse tipo de amistoso? Eu até coloquei no Twitter o seguinte, assistir a seleção é como comer chuchu. E me perdoem aqueles que gostam de chuchu, porque tem gente que gosta de chuchu. Mas é bravo, né? Mas chuchu não tem gosto, sabe? Não tem, sabe? É uma coisa assim insossa, né? Então assistir jogo de seleção virou isso, quer dizer, aliás, as pessoas nem sabem às vezes que tem jogo da seleção, né? Porque não motiva, não dá, sabe? E eu vi o primeiro tempo inteiro e antes de vir para cá, um pouco eu vi o segundo tempo, sabe? Eu não tenho nada para dizer, porque o Tite tentou hoje um 4-2-4. Então vamos ver aí os melhores momentos de Ceará e Grêmio. O Grêmio sentiu a falta do Mateuzinho, do Everton. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu não sei se eu que sou chato, e devo ser, né? Eu acho que eu sou chato. Um pouquinho só. Eu não gostei do Grêmio ontem, cara. Não gostei. Eu achei que o Grêmio, claro, teve... O Luan foi muito elogiado para quem estava transmitindo o jogo. Eu não achei que ele fez uma boa partida. Não gostei também. O Luan, na minha opinião, ele está vivendo ele está tendo um suporte muito grande de parte da mídia, de grande parte da mídia, e também dos digitais influencers tricolores, tá?
E, na realidade, nessa eu estou com o Renato. Eu acho que o Luan está muito longe daquilo que o Grêmio precisa. Tá? O Leonardo Moura passou muito trabalho. Para mim, ele provou... Mas, cara, com 40 anos, ele foi melhor que o Galhardo. Tá bom. Mas é que o Galhardo tropica nas pernas. Nas pernas. Tu viu que ele se atrapalhou com as próprias pernas? Paulo Vitor não está bem. Tá? Estou preocupado com o Paulo Vitor. O Galhardo, coitado, ele tropeça das próprias pernas. Então é o seguinte, ó. Eu confesso para vocês que cada vez menos tenho esperança do jogo do Maracanã. Paulo Vitor não está bem, não tem lateral direito. Não, o Grêmio não tem lateral direito. Se o Jean-Pierre não voltar, meu Deus. O Grêmio não tem lateral direito. O Luan não dá o suporte que o Grêmio precisa. O Jean-Pierre tem que voltar urgentemente. Você sabe que eu vi tenho o Jean-Pierre opinião... correndo. Será que já não tem condições? Não sei. A volta do Jeromel foi importante. O Grêmio depende muito do Everton. Então, coisas assim, né? Que basicamente já são sabidas, né? E que me preocupam, porque o Grêmio até pode estar adquirindo aí a chance de ir para a Libertadores da América no próximo ano via G6, e aí estamos falando em pré-Libertadores. Olha o gol que o Lua perde aí. Olha o gol que o Lua perde. Então, assim, ó, eu ainda, né, é que eu espero mais do Grêmio. Essa é a diferença. A gente espera muito mais do Grêmio. Como eu espero que no Maracanã, eu falei ontem até com o Lisca aqui, que o Grêmio se imponha, cara. Sabe? Que o Grêmio jogue o seu futebol no Maracanã, porque se ficar esperando, o Flamengo vai perder. Aí vai perder de pouco, talvez. Né? O Renato não pode ter medo. O Ceará ali, ó, nesse lance aí... Vai perder de fazer o gol. Vamos ver se tu vê... Já passou. Mas era para ter empatado. O Ceará quase chegou ao empate numa jogada ali, porque a bola passou... Então eu não gostei, achei que o Tardelli jogou muito pouco, embora tenha cavado o pênalti. Tá? Achei que o Luan pouco acrescenta. Tudo bem, eu sou assim, eu sou exigente. E eu não sou só resultadista, que é o que diferencia o cronista esportivo do torcedor comum. Sim. E dos digitais influencers. Um dos pontos positivos foi o jogador Maicon. Bom, Maicon é titular absoluto. O que joga é brincadeira. Maicon é titular absoluto. O tapa que ele dá na bola é uma coisa impressionante. Já vamos ouvir aí o que o Renato falou e com o comentário do Ribeiro Neto. Vamos ver o que o torcedor, que é também o nosso comentarista, está dizendo aí, Vitória Caroline. O Flávio está dizendo que Paulo Victor tomou um gol fácil de defender. O que o Ribeiro falou agora há pouco. Vamos lá. Christopher Hatz está dizendo que o time do Grêmio sem Cebolinha é um time comum. Quase isso. Vamos lá. O Vinícius Lourenço está dizendo que o Grêmio tem um belo time. O problema são algumas peças pontuais que, quando estão sob pressão ou estão em algo mais decisivo, são capazes de serem fatais em favor do time adversário. Tem razão. Vamos lá. De resto, só tem ainda torcedor colorado que ainda está falando sobre a situação do Odair. Já falamos, é isso aí. Vamos ver o que o Renato falou, então, da vitória do Grêmio ontem sobre o Ceará, lá em Caxias, no Estádio Centenário. Mas a bola na área depende muito do que o adversário está te propondo na jogada. No momento que sai um jogador só, você tem dois jogadores, você tem que fazer a jogada curta. Não é que saem dois jogadores, 2 para 2, essa bola tem que ser colocada na área. Então a gente não pode ficar somente no plano A, só bola na área, só bola na área, só bola na área. A bola na área ela é importante na hora certa. Como a jogada curta também, na hora certa, ela é boa. Quanto ao jogo, o Grêmio teve altos e baixos, fez um primeiro tempo muito bom. Praticamente dominamos todos os primeiros 45 minutos. O adversário teve uma maneira de jogar parecida com a do Corinthians, principalmente no primeiro tempo. Uma equipe que se fechou bastante, dando muitos lados do campo para a gente soube aproveitar. Conseguimos fazer os 2 gols. Depois, numa bobeira nossa, a gente acabou colocando novamente o Ceará em jogo por termos tomado aquele gol. Mas o segundo tempo não foi diferente também. O Grêmio não jogou tão bem assim como no primeiro tempo, mas dominou a partida toda. O Ceará praticamente só teve uma chance ali no finalzinho do jogo. Nós tivemos algumas chances até para ampliarmos o marcador. Mas não tem jogo fácil, é sempre muito difícil. O Ceará se encontra numa situação difícil na tabela. Nós já sabíamos que o jogo ia ser muito difícil. Já tinha falado isso para o meu grupo. Mas o mais importante de tudo é que, entre altos e baixos, muito mais altos do que baixos, obviamente, eu acho que o importante foi a vitória, foi mais 3 pontos. Esses pontos eram importantíssimos para a gente. E aí, Ribeiro Neto? Essas perguntas foram basicamente do jogo, né? A primeira pergunta até que entrou, para o pessoal não entender o que está falando, ele foi questionado a respeito do escanteio curto, que o Renato
está tentando... Eu, às vezes, acho também, concordo que não vejo razão nenhuma. Tu tira um jogador que está melhor posicionado para bater ele de escanteio curto, que normalmente não dá resultado nenhum. Mas tudo bem. Então, foi isso que a explicação dele foi sobre isso aí. Eu repito, para mim o Grêmio jogou o suficiente para ganhar. O segundo tempo foi muito ruim, foi burocrático, né? Mas ao mesmo tempo ganhou, que é o mais importante. Nesse caso, o Grêmio está conseguindo recuperar no Campeonato Brasileiro. E é muito bom porque o torcedor sabe que está muito difícil a Libertadores da América. Improvável, eu diria. Só que esse caminho para ter um 2020 decente, tem que ter a Libertadores, nem que seja a pré, que é isso que está se encaminhando. É bem mais difícil, tá? Porque pré-Libertadores, você sabe, né? Tem 2 fases antes do grupo principal. Tem menos de 2 semanas para o jogo contra o Flamengo lá no Maracanã. É dia 23, ontem era quarta-feira, não é nessa próxima. Hoje é dia 10. Hoje é dia 10 de outubro. Dia 10 de outubro. Como tá passando rápido o ano, né, Paulo Brito? Já está no fim do ano. Que coisa incrível, cara. Daqui a 2 meses já encerrou. Vamos ver menos de 2 meses. Meu Deus do céu. Cara, é impressionante isso. Que loucura. Mesmo, já é primavera. Eu quero dizer o ano... Te amo! O ano encerrou porque em dezembro já o Brasil para, vai todo mundo pra praia. É verdade. Oh, beleza. Vamos lá, vamos ver a tabela de classificação. Nós temos o fim de semana, Ribeiro Neto. Depois olha aqui, ó. Dos jogos do fim de semana. Grêmio, Internacional, São Paulo e Bahia vão disputar G5, eu não sei, talvez sejamos G7, né? G6, É o G7, talvez, tá? Então, esses clubes aqui, ó, esses 4 vão... Porque eu não vejo mais como... o Atlético está muito longe, né? Eu acho que o São Paulo, com o Corinthians, ainda consegue disputar o G4, mas a partir do Internacional é G5 ou G6, incluído o próprio São Paulo ou mesmo o Corinthians, tá? Bom, nós temos vários campeonatos, né? Esse aqui está definido? Tá definido. Flamengo campeão. Não tem. Tá, não tem agora volta. tem o campeonato para chegar na Libertadores. Santos, Palmeiras e Corinthians e São Paulo disputam as 3 vagas diretas. A partir de São Paulo, Inter, Grêmio e Bahia, as vagas de G5 e G6. O Atlético já está garantido pela Copa do Brasil. Depois tem Sul-Americana. Sul-Americana aí Sul-Americana tá? E aqui vai ser... que ontem saiu, tem chance de voltar para cá? Tem. Aqui, a partir do Botafogo, eu vou colocar toda a segunda página, tá? Toda a segunda página ainda é indefinida. Então aqui nós temos Chapecoense, né? Essa já foi, né? Com todo respeito. Já foi, né? Deixa eu ver, tem 15 pontos. E o Avaí já foi também. Aqui tem 25, 10 a mais. Esses 2 clubes aqui, essas 2 vagas, 17 e 18, serão disputados por todos esses aqui, ó. Tu acha que o Cruzeiro vai Tem cair? chance. O Cruzeiro tá uma draga, cara. Ontem... Empatou com o caso que o Fluminense sai para jogar 2 partidas fora, o Abel pegou uma bomba. Nós vamos ter no fim de semana Santos contra o Inter no Beira-Rio, nós vamos ter o Grêmio e Atlético Mineiro. Contra o Atlético lá em Atlético. Um grande abraço a todos e até amanhã. Até amanhã. Tchau, gente! Vitória, Caroline, vamos ver aí o que os torcedores estão dizendo. O Rudinei está dizendo que o Galhardo não serve nem para várzea. E só o Renato que não vê isso. Olha, se o Galhardo tiver o azar de jogar onde eu estou, ele será meu reserva. Será meu reserva. Vamos lá. O Ivair está dizendo, jogo contra uma equipe com risco de queda. E que a equipe fica com uma situação de conforto. Com Everton e Matheus Henrique, o Grêmio se fortalece. Maravilha, muito obrigado para o torcedor que está mandando o recado para a gente, né? A gente teve hoje o Argel Fux ao vivo, tivemos o Argel Fux lá de Alagoas ao vivo, tivemos o Cortez ao vivo, né? Jogador do Grêmio, que a gente conseguiu entrevistar por WhatsApp. A gente sabe a dificuldade que é, né, de entrevistar jogadores aí da dupla Grenal. A gente teve o Guilherme Paz atualizando tudo lá do estádio Beira-Rio, onde até agora não aconteceu absolutamente nada, mas a tendência, Rogério Amaral que vem aí com o virando do jogo, e hoje o debate será muito quente, é que o Roberto Melo saia, Rodrigo Caetano cresça e o Odair Helman fique pelo menos até o final do ano. Roberto Melo sair? É a grande chance, é a grande... Não vai sair. Ele é a linha de sucessão do Marcelo Medeiros. Pois é, mas é a notícia. Não, como é que vai e foi sair o único que não entrou no ônibus na chegada. Não, mas seria uma ruptura muito grande dentro do movimento político do Internacional. Eu, sinceramente, não acredito nisso.
Bom. Não acredito nisso. E se tiver que sair, tem que sair o Roberto Melo com o treinador, tem que sair o departamento de futebol. Sim. Mas não. Mas eu te digo sinceramente, lembra que eu te falei ontem que eu não tinha nenhuma expectativa com o Internacional? Mas o Internacional teve um time de futsal ontem. Lomba, Cuesta, o Lindoso, Patrick e mas não é Nico só Lopes. isso. Tá, mas e tem um treinador de quê? Tem um treinador de qual é o esporte? Mas o treinador ia colocar quem, Rogério? Não, mas não é questão de colocar. Eu já vi muito naba em time, não só 5, 6, 11 nabas. Mas é o que um tinha. treinador faz um esquema legalzinho e joga. Só que o Odair teve pelo menos 6, 7 jogadores, e um de exceção, que é o Paulo Guerreiro, e não conseguiu mudar o que ele fez o ano passado. O Internacional continuou com o mesmo time, com a mesma ideia de um time pequeno. Sim. E essa direção, a gente tem que prestar atenção. Essa direção não conseguiu ganhar sequer uma Série B. Sequer uma Série B. Gastando muito mais do que o América, que foi campeão naquela oportunidade. Então eu não tenho, como eu te disse ontem, eu não tenho nenhuma expectativa. Se o Odair, durante um ano, ele teve a oportunidade de pensar e que se ia continuar a mudar o projeto de time do Internacional, não só em peças, mas em proposição de jogo, e não fez isso, não vai ser agora, em 2 meses, 1 mês e meio, que vai fazer. Maravilha. Vem aí o Virando o Jogo, portanto, com um debate muito quente, né? Hoje é o dia que tá tudo pegando fogo, tem notícias novas a qualquer momento. E vem aí o Virando o Jogo com o Rogério Amaral. A gente vai, como sempre, para o Cozinha e Arte, um belíssimo buffet ali na Cristóvão Colombo 1144, e se encontra amanhã aqui. Feito! Boa tarde para você! RDC Esporte. Oferecimento Plenobras. Materiais elétricos e hidráulicos.